Caros estudantes e internautas em geral, muito boa noite. Bem-vindos à nossa segunda parte do estudo das funções quadráticas. Nesta aula, vamos discutir o estudo do comportamento dos gráficos das funções quadráticas, cujo objetivo é analisar o comportamento dos gráficos das funções quadráticas mediante a manipulação dos parâmetros A, B, C, H e K que constituem a estrutura das funções quadráticas. De lembrar que na aula passada fizemos apenas a representação gráfica das funções quadráticas, mas já nesta vamos aprofundar, saber como é que é o comportamento das funções. E nesta aula vamos utilizar o aplicativo GeoGebra para facilitar então o estudo que nós nos propomos a fazer. Uma breve revisão para quem não viu a primeira parte desse estudo. Nós começamos com o conceito da função quadrática, como um conceito essencial, que a função quadrática ela é uma aplicação cujo domínio é o conjunto dos números reais e um contradomínio também é o conjunto dos números reais. E demos alguns exemplos da função quadrática. E também aprendemos que a função quadrática se apresenta na forma geral e na forma canônica. E temos aqui essas duas formas, que é muito importante saber para identificar bem o comportamento de cada uma delas. E então, a seguir, temos aqui a representação gráfica das funções quadráticas. Nós dissemos que tínhamos que passar por 5 propriedades, que são o domínio e contradomínio da função, os zeros ou raízes, o vértice, os pontos auxiliares, o sentido das concavidades, conforme nós retratamos. E já partindo para os exemplos que foram dados, o exemplo número 1 é para a representação gráfica das funções essenciais, a função x ao quadrado e a função menos x ao quadrado. E vimos que a representação gráfica dessas funções é dada dessa forma. E a diferença de uma função da outra só tem que ver com o sentido das concavidades, já que neste momento estamos a ver que o a é maior que zero, ou é positivo, então a função é voltada para cima, ou a concavidade da função é voltada para cima. E na outra função, quando a é menor que zero, esta função é voltada para baixo. De sublinhar que estas duas funções constituem a base para o estudo das funções quadráticas, porque todas elas vão basear-se ou na primeira estrutura ou nesta segunda estrutura. Então vamos seguir com o nosso estudo. No exemplo 2 nós vimos duas funções, a função x ao quadrado menos 1 e a função x ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado mais 2x mais 3. E a representação gráfica foi dada desta forma. No terceiro exemplo, nós vimos estes exercícios, aliás, essas funções, a função da linha A e a função da linha B, e a representação gráfica para esta função é esta e a outra representação é esta. Então, já nesse estudo, sabemos muito bem que o comportamento gráfico de uma função quadrática depende unicamente do estudo profundo dos parâmetros. Sim, no estudo que nós vamos fazer, a essência do estudo vai estar nos parâmetros da função quadrática. Só temos que lembrar aqui, exatamente a estrutura das funções quadráticas, saber que a função quadrática tem duas formas. Então, ela pode se apresentar na forma geral ou na forma canônica. Então, e vamos prestar atenção nos parâmetros A, B, C, no caso da forma geral, e A, H e K, no caso da forma canônica. Já agora, vamos ir imediatamente nos exemplos para sabermos como representar essas funções, tendo em conta o aplicativo GeoGebra. Eu aqui já preparei um aplicativo
E o nosso texto, para quem quiser consultar o nosso texto no blog, vai ver os detalhes e vocês podem ter acesso a este ficheiro que o professor preparou. É só navegar aí no texto do nosso blog e verá muito bem como ter acesso a este ficheiro. Bem, nesta primeira parte, primeiro ainda vamos simplesmente fazer a representação gráfica das funções que foram dadas. Primeiro, nós tivemos a função, esta função x ao quadrado, vamos aqui ativar. Lembrar que, antes de tudo, para trabalhar com este ficheiro, estudo comparativo, você precisa vir aqui ativar, tem que ativar, tem que mostrar tudo. Após mostrar tudo, você agora que sabe se vai trabalhar com a forma geral ou a forma canônica. Neste momento, o que nos interessa ainda é só saber mesmo a representação gráfica das funções que nos foram apresentadas. Assim sendo, eu vou ativar, vou só trabalhar com a forma geral. Então, nós temos, a primeira função foi x ao quadrado. Se for x ao quadrado, significa que o b e c estão zerados. Eu só preciso colocar aqui no coeficiente o valor 1, porque x tem o coeficiente 1. Conforme então estamos a ver, a representação gráfica desta função é dada desta forma. E então, a outra função, que é menos x ao quadrado, basta colocar aqui menos 1. E essa função fica deste jeito. De lembrar o seguinte, aqui nós temos os deslizadores, mas daqui a pouco nós vamos já saber como trabalhar com esses deslizadores. Sim, então, essas duas funções do primeiro exemplo já foram aqui bem representadas. É só colocar o valor do coeficiente e você verá a função bem representada. Já no exemplo 2, nós temos a primeira função, que é x ao quadrado menos 1. Significa que o coeficiente de x é 1. E depois o coeficiente, o b é 0 e o c é 1. Eu vou colocar aqui esses valores. E naturalmente estamos a ver já a representação gráfica desta função, que é a função, aliás, eu errei aqui no c, tinha que ser menos 1, ok, para ser a função que foi apresentada. Ok, estamos a ver que esta função está representada desse jeito, e podemos ver aqui já na estrutura da função. Bem, isto é uma questão de fórmula, porque senão aqui, se b é 0, podia não mais existir este valor. Ele é bem bonitinho, só ficaria x ao quadrado menos 1. Conforme estamos a ver, cada vez que nós mudamos os parâmetros, podemos ver também a estrutura da função. E depois, outro exercício que foi dado é menos x ao quadrado. Se é menos x ao quadrado, o valor de a é quanto? É menos 1. Menos x ao quadrado, menos 1 e mais 2x mais 3. Significa que o valor de b é 2. Depois o valor de c é 3. Vamos ver como é que fica a representação gráfica. Ok, estamos a ver a função é esta. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, a representação gráfica desta função, conforme nós vimos anteriormente, é exatamente esta função. Bem, depois a seguir nós temos as outras funções. Temos no terceiro exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 7. Então, o coeficiente de a é 1, o coeficiente de b é 4.
de C de K 7 sobre 3. 7 sobre 3. E vamos ver que esta função tem essa estrutura do jeito como foi apresentada no nosso trabalho. Então, daqui então, vamos seguir estudando as funções de uma forma bem interessante, que é a análise. Até o momento nós só fizemos ainda a representação gráfica das funções que já foram apresentadas no primeiro estudo, na parte 1, só para visualizar, para saber como é que se pode fazer a representação gráfica destas funções. Então, agora nós vamos fazer alguma coisa. Agora vamos fazer um estudo de uma forma generalizada. Bem, para começar, nós vimos que tudo estava assim, temos que ativar, mostrar tudo. Então, vamos estudar ainda as funções na forma geral. O que acontece? Se nós permanecermos esses dois parâmetros B e C e começarmos a trabalhar com o A, o que vamos averiguar? Vamos arrastar utilizar o mouse para arrastar à direita e à esquerda. E os valores mínimos foram dados em 10, menos 10 e 10. Mas você pode aumentar os valores, só que não podemos visualizar se aumentarmos tantos os valores. Mas só para ver que cada vez que eu deslizo o meu valor de A, ele vai mudando. Ora é positivo. Quando é positivo, a concavidade está voltada para cima. Quando for negativo, a concavidade fica voltada para baixo. Então, agora, vou tentar deixar o meu A nesta posição, sobretudo assim, por exemplo, em 2. Agora, vou ver o que se passa com o parâmetro B. O que o parâmetro B faz? O parâmetro B vai movimentar o gráfico no eixo de X, conforme nós estamos a ver. E agora, como é que fica o parâmetro C? O parâmetro C, na verdade, movimenta o gráfico da função no eixo de Y, ou no eixo OY, no eixo das ordenadas. Então, isto é um estudo bem interessante para nós compreendermos. E veja que, à medida que eu vou fazendo este movimento, a expressão analítica vai corresponder ao valor. Por exemplo, eu deixo aqui, então o valor de C é 1.6, não é? Mas quando já arrasto para negativo, ele corresponde. Podemos ver essa expressão também. Agora, do mesmo jeito que nós fizemos esse estudo da função na forma geral, nós também podemos fazer o mesmo estudo para ver qual é o comportamento do gráfico da função na forma canônica. Para isso, eu vou desligar a forma geral, ou pronto, vou esconder a forma geral e vou ativar a forma canônica. Então, a forma canônica tem a estrutura é esta da forma canônica. Então, é H, entre parênteses, X menos H, aliás, A, entre parênteses, X menos H, elevado a 2, mais K. Veja o que está acontecendo. Vamos lá ver no A. Pronto, vamos movimentar o parâmetro A. À medida que vamos movimentando, pronto, aqui veja que nós mantivemos H e K nos valores 0, não é? Então, quando movimentamos, vamos ver que é a mesma coisa que acontece na forma geral. Então, o A muda o sentido da concavidade da função. Mas já, quando deixamos o A nesta posição, ou pronto, não importa. Vamos movimentar agora o H. O H não é assim. O H movimenta o gráfico da função no eixo de X. Mas a forma como se movimenta é bem diferente do jeito como nós vimos anteriormente. Dentro de pouco tempo nós veremos essas diferenças. Ok. E o K também faz a movimento, é como se fosse o C, faz o movimento do gráfico no eixo de Y. Agora vamos ver as duas funções em simultâneo. Estamos a ver? A função na forma geral está com a cor vermelha e a função na forma canônica está na cor azul.
veja o que está a acontecer aqui. Por exemplo, veja o movimento de B, a diferença entre o movimento de B da forma geral, veja como é que a função se movimenta, e o H na forma canônica. Esses movimentos são parâmetros que movimentam a função no eixo de x. Então, estamos a ver mais ou menos como é que está, não é? E podemos também aqui comparar o C, o parâmetro que movimenta a função no eixo de y, aqui na forma geral, e na forma canônica vamos ver também como é que é o movimento. Pronto, sendo assim, nós já podemos declarar que, afinal de contas, no estudo das funções quadráticas, os parâmetros A, B, o parâmetro A, então, tem uma determinada função, que é mudar o sentido da concavidade da função. O parâmetro B e o parâmetro H fazem o movimento da função no eixo de x. O parâmetro C e o parâmetro K, então, movimentam a função no eixo de y. Então, até aqui nós terminamos de fazer o nosso estudo e os detalhes poderão ser apresentados. Nós deixamos um ficheiro de exercício que os estudantes precisam fazer para retirarem as conclusões relacionadas com os estudos que acabamos de fazer. Na próxima etapa, nós poderemos apresentar também um outro gráfico, ou seja, até que podemos já aproveitar e dizer o seguinte: este ficheiro tem o objetivo de fazer um estudo comparativo da função. Agora, se você quiser fazer um outro estudo, então vai utilizar uma outra forma. Essa outra forma vai se chamar de estudo adicional, onde nós colocamos o que nós temos. Temos a forma geral da função, temos a forma canônica para analisar isso, ainda temos as raízes e temos os vértices. Pronto, você está à vontade de utilizar esta forma para um estudo individual, para utilizar nas suas aulas para um outro fim. Até o momento, penso que terminamos de fazer o nosso estudo e vamos só averiguar a proposta de algumas perguntas que nós fizemos da nossa aula. Bem, então, dando sequência, nós vemos que, de uma forma geral, então, aqui nós temos as conclusões que já comentamos também na aula. E hoje, na verdade, nós tratamos sobre o comportamento do gráfico das funções quadráticas, olhando para os parâmetros A, B, C, H e K. E como um exercício, como um trabalho individual, temos aqui estes exercícios que precisam ser resolvidos para ganhar as habilidades necessárias. Para mais informação, você pode rolar aí o texto do nosso blog, está muito bem informado para averiguar, ou então deslizar aqui, pode repetir o vídeo para saber mais ou menos como é que são os exercícios. Aqui está a proposta da nossa bibliografia. Muito obrigado pela atenção.